Olá. Então, estou aqui para falar para vocês sobre os eventos que estão para acontecer agora, durante esse período nosso, né? Vários eventos no mês de maio, astrológicos, astronômicos. Eu vim aqui, então, explicar para vocês, para que vocês possam acompanhar da melhor forma possível, dentro das possibilidades de cada um, no tempo de cada um, mas procurando focar, né? Que está aí disponível excelentes oportunidades, possibilidades de conexão, de conectarmos com o que está acontecendo ao nosso redor, né? Não só no nosso redor horizontal, geográfico, mas também o que está acontecendo ao nosso redor, no sentido mais amplo, né? Dentro da realidade cósmica, como anda, né? Como andam os processos. E assim, se conectar da melhor forma possível. Então, o primeiro evento é que hoje, dia 15 de maio, ocorre, então, o que a gente chama de Narasimha Chaturdasi. Narasimha Chaturdasi. Chaturdasi significa 14º. Chatur
é 4 e Dasi é 10. Então, 14º dia da lua crescente. Nós também temos o 14º dia da lua minguante, que começa a partir do primeiro dia após a lua cheia total. Ele se chama Pratipati. E aí nós vamos, dia lunar, né? Pratipati, Dvitya, Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shasti, Saptami, Ashtami. Ashtami é quando a lua ela fica metadinha. A gente chama de quarto minguante ou quarto crescente. Depois do Ashtami vem o Navami, Dasami, que é o 10º dia, Ekadasi, que é um dia muito importante no calendário lunar, 2 vezes por mês ele acontece, favorável sempre às práticas espirituais. E depois do Ekadasi, que é o 11º dia lunar, tem o Dwadasi, Trayodasi, Chaturdasi. Após Chaturdasi, o próximo dia lunar chama Purnima ou Amavasya. Purnima, então, é a lua cheia, e Amavasya é a lua nova. Então, quando a lua cresce, ela vai para Purnima, para ficar cheia. Purnima quer dizer pleno. E quando ela está minguante, ela vai para o Amavasya, que é, então, a lua nova, né? A lua que a gente não vê ela no céu, porque ela se reuniu em alinhamento ao Sol, né? Então, lua cheia é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. E quando é lua nova, é a lua que está entre a Terra e o Sol. Então, a lua está mais próxima do Sol do que a Terra, e na lua cheia é a Terra que está exatamente entre a lua e o Sol. Então, nós vamos ter agora, a partir de amanhã, o Purnima, já que hoje é Chaturdasi, que é a lua cheia total. Só que esse Chaturdasi, esse que estamos tendo hoje, é o Narasimha Chaturdasi. Por isso eu coloquei esse mantra para tocar antes, que é um mantra muito poderoso, de Sri Narasimha Deva. Narasimha Deva, ele é o 4º avatar de Vishnu, conforme descrito nos Puranas. Sobre os avatares de Vishnu, há explicação em textos antigos, tais como os Puranas, no Agni Purana e também no Bhagavata Purana, onde essas histórias são contadas inteiramente. As histórias dos avatares de Vishnu. Então, o Senhor Vishnu, ele descende ao mundo e, na forma de algum avatar, de milênio em milênio, e esse milênio não é o nosso milênio, é uma contagem de milênio muito maior, não significa 10 séculos, não, muito mais. Então, ele vem numa roupagem diferente. E o Narasimha Chaturdasi, ele celebra a aparição de Narasimha Deva. Também é chamado de Narasimha Jayanti, que é sua vitória, quando ele aparece e realiza sua vitória. Então, por isso que a gente fala Jai Narasimha, vitória a Narasimha Deva. O nome Narasimha, Nara significa pessoa, e Simha, leão. E Deva é um ser divino, porque como é Vishnu, né? Então, é o supremo ser. O que acontece é que, quando o Narasimha surge, quando ele aparece nessa forma, metade Nara, metade pessoa, metade superior, leão. Simha significa leão. E, ao mesmo tempo, ele é um ser divino. Então, para que Narasimha aparece? Para que ele surge? Ele surge para salvar a Prahlada. Ele surge para salvar Prahlada, que é o seu devoto, o seu grande devoto, chama-se Prahlada. Prahlada Maharaj, né? Porque posteriormente ele se torna um grande rei. Na história, quando o Narasimha vem salvá-lo, ele ainda é um príncipe. E ele só tinha 5 anos. Era um pequeno príncipe. E
Por que que Narasimha veio salvá-lo? Porque o pai de Prahlada era um rei tirano, perverso. E ele desejava muito que o seu filho fosse seu sucessor e fosse assim tão bravo, tirano quanto ele. Só que Prahlada exibia sintomas bem contrários ao do pai. Ele é uma criança mansa, né? É devotada ao Senhor Vishnu e muito inteligente, muito sábio. Ele conhecia todos os Vedas com 5 anos, porque ele foi instruído ainda quando estava no ventre da mãe, por um grande santo, uma grande personalidade, que é sempre descrita, né? Em vários textos védicos, tais como Ramayana, Mahabharata, que é a presença de Narada Muni. Narada Muni, um grande sábio. Ele, dentro da metafísica, está associado à quinta essência, pelo fato de ele estar sempre usufruindo da sua plena liberdade. Ele vai aonde for, né? Então, a quinta essência, ou quinto elemento, é o espaço sideral, né? Então, ele pode visitar todas as esferas. Ele não tem passaporte livre. E aí, a Narada Muni, então, instrui. Ele não só ajuda a esposa, né? A mãe de Prahlada, ele ajuda ela, protege ela e instrui a criança enquanto está no ventre. Então, quando Prahlada nasceu, ele já sabia de muita coisa. Então, nos Vedas, a questão da idade, ela não é muito importante, porque o que é importante é a idade espiritual. Às vezes, uma pessoa muito jovem pode ser muito velha espiritualmente. E uma pessoa com mais idade pode estar ainda muito assim no plano da matéria, né? Ainda acreditando nas transitoriedades materiais. Então, o Prahlada é assim, ele já nasce sabendo. Com isso, ele tinha realização também, não só sabedoria, como ele também tinha realização, porque, na verdade, a sabedoria ela é fruto da realização, né? Então, ele tinha o conhecimento teórico, que foi a instrução dada por Narada Muni, seu mestre espiritual é Narada Muni, por isso é o mestre espiritual de Prahlada, e também a realização, por isso uma criança sábia. E ele tinha fé plena no Senhor Vishnu, né? Ele não tinha dúvida. E o pai se incomodava muito, se ficava muito incomodado com o fato de que Prahlada não estava saindo do jeito que ele queria. E com isso, vou ver aqui um pouquinho, como é que faz para interromper a gravação? E aqui acho que é pausar. Então, voltei, teve uma interferência felina. Então, dando prosseguimento, então o pai, assim, muito irritado, ouvir essa história, contar essa história, é muito auspicioso no dia de hoje, de Aturdasa. Então, busquem, é uma meditação, né? É um método de meditação. Então, o nome do pai de Prahlada é Hiranyakashipu. A palavra Hiranya significa ouro e Kashipu significa conforto material. Então, era esse o interesse total de Hiranyakashipu. Era simplesmente a matéria, né? E não o conhecimento e a realização espiritual.
Então, Hiranyakashipu, ele começa a ficar muito irritado, ele começa a se irritar com a conduta contrária à vontade dele, do filho. E ele começou a sentir tanta irritação que ele passou a desejar que o filho morresse. Como não era certo um pai matar um filho, então ele ordena aos soldados, que tem muito medo dele, né? Os soldados, então, obedientemente vão e levam a criança para morrer de diferentes formas. Só que, por alguma questão transcendental, Prahlada não é morto. Então, ele é deixado diante de uma manada de elefantes, numa floresta pegando fogo, no deserto árido, em regiões de gelo, né, geladas, assim, lançado num precipício. E nada acontece de mal com o Prahlada, nenhum arranhão. Narada, então, retorna para casa, lindinho, né? Sem nenhum problema. Com isso, Hiranyakashipu, cada vez que ele retorna, vai ficando mais irritado, pergunta para ele sempre quem é que salva ele, e ele diz que é Vishnu, que é Deus que salva ele. Porque para lá nunca mente, né? Sempre é muito sincero, um devoto sincero. Então, ele vai e fala o que aconteceu. E foi salvo. E o pai pergunta, mas quem é esse Deus que sempre te salva? Ele fala, Deus está em toda parte, inclusive dentro de mim e dentro de você também. Como Hiranyakashipu, ele é um Asura quer dizer sem visão espiritual, sem visão interior. Então, Hiranyakashipu, ele não tem acesso a essa realização de Deus dentro de si. E o que dizer fora de si, ao redor de si. Ele não tem essa realização. Mas o filho, pacientemente, tenta explicar a ele que Deus está presente em toda parte. Né? Então, o pai, Hiranyakashipu, ficando cada vez mais aborrecido, mais irritado, mais furioso, ele decide, então, ele próprio matar o filho com as próprias mãos. Então, ele fala para o filho, bom, se esse Deus que você tanto diz, que tanto salva, está nessa pilastra aqui, havia uma pilastra, e a criança diz que sim, por que não? Então, ele fala, então eu vou matar esse Deus agora. Então, ele se lança na direção da pilastra com a espada e acerta a espada na pilastra. E nada acontece. Só aquele som, né, do metal da espada forte, né, na pedra da pilastra, mas nada acontece. E aí ele fala, vê, aqui não tem nenhum Deus que irá te proteger. Então, eu vou matar você agora e ninguém vai te proteger. Essa história tem um drama, né? Tem uns efeitos especiais também. E quando ele se dispara na direção de Prahlada, a pilastra se rompe, ela rompe, né? Ela parte ao meio, e de dentro da pilastra, então, surge Narasimhadeva. Jai Sri Narasimhadeva. Ele aparece neste formato, metade pessoa, metade leão, e um ser divino, né? Iluminado, né? Com muita luz. Satchit Ananda, né? Em sua forma eterna, bem-aventurada e preenchida de conhecimento. E ele começa uma luta, então, com Hiranyakashipu e com o exército de Hiranyakashipu também. Começa uma luta até que, para defender a criança, até que Hiranyakashipu, com as suas garras, Narasimhadeva, com suas garras, alcança Hiranyakashipu e traz ele para o colo dele e o dilacera com as unhas. E após isso, esse fim trágico,
intensa. Todos os seres divinos vêm agradecer e oferecer orações a Narasimhadeva. Narasimhadeva, então, senta no trono, Prahlada Maharaj. Ele passa a sentar no trono, ele passa a reinar, né? Apesar de Prahlada dizer que não queria absolutamente nada, porque é assim, né? A criança sábia, devota do Senhor, um devoto puro, né? Devoto puro. Por isso que essas histórias a gente precisa ouvir e recontar para que a gente possa ter esperança de um dia sermos também, né? Como Prahlada. Um dia sermos como Prahlada. Então, é muito, muito auspicioso o dia de hoje. Essa história é imensa, tá? É uma história muito grande no Bhagavata Purana. Ela começa lá atrás, começa no nascimento de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu tem seu irmão gêmeo, né? Hiranyaksha. Eles nascem, quando eles nascem, muitos fenômenos ruins, né? Tipo chuva de lava, coisas assim bem assustadoras. Os cães choram, e tem toda a descrição quando eles nascem. E eles são fruto de uma união que acontece no crepúsculo. Então, muitos detalhes essa história. E a encarnação deles antes de virem como Hiranyakashipu e Hiranyaksha, que a encarnação deles antes era Jaya e Vijaya, que eram porteiros do próprio Senhor Vishnu, que não permitiram a entrada dos 4 Kumaras, que são os primeiros seres criados, né? E eles são os guardiões, 4 guardiões de todo o conhecimento. Então, eles não permitiram, pisaram na bola. E aí sofreram uma maldição de nascer como asuras. Só que essa maldição é, ao mesmo tempo, uma bênção, porque assim eles puderam participar, né? Criar o roteiro para a aparição de Narasimhadeva. E também posterior, né? Para lá da Cresce, para lá da... como é que é o reino de Prahlada também é descrito, né? Então, são histórias muito auspiciosas, cheias de conteúdo, inclusive conteúdos simbólicos, né? Para que a gente possa conhecer, né? Essa maneira como a ciência espiritual é descrita nos Vedas, né? Os Vedas descrevem também de uma maneira filosófica, clássica, mas também, principalmente através dos Puranas, que ocorre através das histórias, tá? Isso nós chamamos de lilas. Ok, então hoje é esse dia sagrado de Narasimha, o melhor horário para celebrar esse momento é ao entardecer, que é esse horário que Narasimha surge, ao entardecer, porque havia uma profecia de que Narasimha, na verdade, é bem uma profecia, Hiranyakashipu, ele fez umas penitências para ele adquirir imunidade da morte, para ele não morrer de maneira alguma. Só que ele não teve sucesso, então ele exigiu a Brahma, né, a própria Brahma, que se ele morresse dentro de uma série de condições. E algumas dessas condições era que não seria nem de manhã, nem de dia, nem à noite. Então, por isso, ao entardecer, não era nem dentro de casa, nem fora de casa, não foi numa varanda, né? Não seria nem por animal, nem por uma pessoa. Então, por isso Narasimha é animal e pessoa ao mesmo tempo. Então, todas as condições que ele impôs foram respeitadas, todas, são várias, não são somente essas, são várias condições. Então, por isso a gente celebra no entardecer, vocês podem fazer um puja, né, para Narasimha, a leste, que é o ideal, que é onde o sol nasce, né, na direção onde o sol nasce. Acho que tem diferença ser leste ou oeste, porque o entardecer é o sol se pondo, né? Então, e aqueles elementos, né? Os 4 elementos presentes, que é a água, o fogo, né? O incenso que está relacionado ao elemento ar, a fruta ou a flor ou a planta que representa o elemento terra. E o mantra, tá? O mantra, então, ele foi enviado ontem, porque a live ontem foi maravilhosa, tiveram presentes 50 pessoas, mas infelizmente teve aqui um probleminha de Mercúrio retrógrado. E aí nós
perdemos a gravação. Então, por isso eu estou gravando hoje sábado, agora são quase meio-dia, para vocês, o que foi falado ontem, assim, quem não pôde participar pessoalmente, né, não pôde estar presente na live ontem à noite, possa, então, estar a par dos acontecimentos. E essa história de Narasimha e Prahlada Maharaj, assim, porque assim, não há sentido glorificar Narasimha sem glorificar Prahlada, ou glorificar Prahlada sem glorificar Narasimha. A ligação entre os dois é como de pai e filho, né? Então, Deus vem com o pai para salvar o filho. Porque não faz sentido, né? Não faz sentido separá-los, né? A razão toda é exatamente essa raça que existe, chama-se Vatsalya, né? De relação de Deus Pai e nós como filhos dele. E ela tem, assim, duas... a gente pode olhar essa história de duas formas, né? Uma, Narasimhadeva sendo considerado como o protetor de todas as crianças. Então, nós podemos também fazer nossas orações, né? Porque o mantra é ouvir, mas orar também está ligado ao som, a vibração sonora. Então, esse é o quinto elemento, é o espaço. A vibração sonora, ela ressoa no espaço. Então, podemos também fazer essa oração e pedir a Narasimha a proteção de todas as crianças. Todas as crianças do mundo. A gente tem tido notícias aí, né, dos nossos índiozinhos Yanomamis, né, aqui no Brasil, e outras situações que crianças não deveriam passar, dentro de uma sociedade justa e dármica, a criança é protegida e não assassinada. Então, exatamente porque há falta da visão interior, falta da visão espiritual. Não há, ações inconsequentes. Ações inconsequentes geram karma. Então, podemos fazer essa oração pedindo a Narasimha que proteja todas as crianças no mundo. E o outro aspecto é que ele proteja também a nossa criança interior, a nossa criança divina. Por um outro lado, essa lila ela também pode acontecer dentro de nós, né? Hiranyakashipu é o nosso ego autoritário, tirano, e Prahlada Maharaj é a criança divina que somos, que é a nossa essência, né? A nossa essência, a nossa fragmento divino que somos, de fato. Essa pequena partícula divina que somos, de fato. Então, essa é a nossa essência, né? De onde surge vem toda a nossa criatividade, toda a nossa inocência, né? Quer dizer, é a proteção da inocência, a proteção da criatividade, a proteção desse vínculo, né? Dessa conexão com a realidade superior. Então, ele tem esses dois lados, a gente pode perfeitamente compreender a história de Narasimha por esses dois ângulos. Ok? Então, concluo aqui o assunto do dia 15 de maio, sábado, que é Narasimha Chaturdasi, que só acontece uma vez por ano, para que possa ser, então, uma inspiração para o dia de hoje. E entre 1h10 e 1h15 da madrugada, da próxima madrugada, no dia 16 de maio, na madrugada de 16 de maio, entre 1h10 e 1h15, então terá o auge do eclipse lunar. O eclipse lunar, ele está acontecendo agora, né? 15 dias após o eclipse solar. O eclipse solar, a gente tem a live, quem não tem a live do eclipse solar, que aconteceu dia 30 de abril, é só falar comigo que eu envio o link da live explicando sobre eclipse lunar. Eclipse lunar não, sobre eclipse solar. Foi um eclipse solar parcial. E agora, essa madrugada, no dia 16, entre 1h10 e 1h15, é um eclipse lunar total. Terá visibilidade nas Américas, inclusive toda a América do Sul, Antártida, Oceano Atlântico, parte da África, centro-leste do Pacífico. Então, terá visibilidade na madrugada. Não se recomenda ver, eclipse não deve ser olhado com os olhos.
Mas existe isso, né? Existe, inclusive, programas para todo mundo estar acordado, ou porque eclipse solar é de dia, né? Eclipse lunar é sempre à noite, porque a Lua tem que estar cheia para o eclipse lunar acontecer. Então, por isso é durante a noite. E agora será, então, na madrugada do dia 16. Mas, como eu sempre repito, né, eclipses são momentos incríveis, assim, muito bons para fortalecer, para incrementar, para intensificar as práticas espirituais. Então, práticas espirituais são votos, meditação, orações, mantras, pujas, jejuns, votos, né? Tudo isso ou alguma coisa disso que eu falei pode ser colocado em prática com mais intensidade, né? Por exemplo, se você medita 10 minutos por dia, você pode, então, num eclipse, meditar meia hora, né? Você intensifica a sua prática, tá? Porque é muito mais inteligente a gente se ocupar em práticas espirituais do que querer ficar olhando eclipse. Porque o que acontece é que eclipse, o eclipse em si, ele não é algo auspicioso. Ele, na verdade, ele traz presságios de catástrofes, de coisas que a gente não gostaria de ver, de assistir, né? Que acontecesse. Quando a gente utiliza a data do eclipse para intensificar as práticas espirituais, o que ocorre? Quanto mais pessoas fizerem isso, mais a gente produz luz, né? Intensifica essa luz da prática espiritual e ameniza os efeitos do eclipse. Esse aqui é o sentido de intensificar as práticas espirituais. Ok? É a nossa parte aqui fazendo nesse sentido, porque a gente vai emanar, né, ao redor do globo terrestre uma energia pacificadora, iluminadora, né, escura. Então, ameniza esses efeitos. Tá? Esse é um eclipse total, quer dizer, a Lua é completamente coberta pela sombra, que é um reflexo do planeta Terra sobre ela. E está acontecendo, eu vou tentar aqui agora, peraí, vou tentar aqui, como é que eu vou fazer? Vou ter que parar aqui um pouquinho. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês o mapa do momento do eclipse, que está no horário de 1h15. Pode colocar também no horário de 1h13, que fica bem entre 1h10 e 1h15. A gente consegue ver aqui a posição do Sol e da Lua. O Sol a 1 grau de Touro e a Lua a 1 grau de Escorpião. É onde a Lua cheia está acontecendo. Estabelecido pelo eclipse. Quem estabelece os eclipses são os nodos lunares, que é esse aqui, o Rahu, que é o nó do norte da Lua, e o Ketu, que é o nó do sul da Lua. Então, estão eles aqui, 28 graus de Áries, 28 graus de Libra, cada um. Então, por isso, o nó do norte está a 28 graus de Áries e o Sol a 1 grau de Touro, isso é uma conjunção. É uma conjunção de menos 3 graus de distância entre os dois. Então, isso é uma conjunção. Por isso que o eclipse lunar está sendo total, está sendo muito próximo. A lua cheia está acontecendo muito próxima aos nodos lunares. Do mesmo modo, o Ketu, que é o nó do sul, está a 28 graus de Libra, enquanto a lua está a 1 grau de Escorpião, então estão 3 graus de distância um do outro. Por isso está acontecendo. Apesar de estarem em constelações vizinhas, né? Porque Áries Touro é vizinho a Áries, Escorpião é vizinho a Libra, mas os graus determinam como eles estão próximos. Ok? E isso aqui estabelece o eclipse. Por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui essa tela para vocês poderem entender
né, dentro desse gráfico, que nos ajuda a entender o que está acontecendo lá no céu, no espaço sideral, tá? Então, o gráfico está representando, trazendo para a gente as posições reais, astronômicas, desse evento e de todos os outros eventos planetários. Então, o Sol está entrando em Touro hoje, né? Até ontem, o Sol está entrando em Touro amanhã, dia 16. É hoje à noite, hoje mais tarde, entre o dia 15 e dia 16. Ele entra em Touro, porque o Sol fica em Áries de 14 de abril até 15 de maio. Então, dia 16, ele já está, entre 15 e 16, ele está sendo transferido para Touro. E como os nodos lunares estão em Áries, em Libra, né, nó do norte em Áries, nó do sul em Libra, então a Lua vai estar conjunto ao nó do sul, já está, né, já começou, e o Sol conjunto ao nó do norte. Como eles estão, os nodos lunares estão em Áries e Libra, respectivamente, parece que não estão em conjunção, mas, na verdade, eles estão. A gente só consegue verificar isso através dos graus, tá? Porque os nodos lunares, eles chegaram mesmo em Áries e Libra na metade de abril, eles mudaram, eles estiveram em Touro e Escorpião desde 20 de setembro de 2020, ficaram todo aquele tempo no eixo nó do norte em Touro e nó do sul em Escorpião, tá? Inclusive, eles é que sustentaram, principalmente nó do sul em Escorpião, né? A epidemia, né? A transmissão. Por isso que eu digo, né, para vocês que eclipses não trazem bons presságios, e eles acontecem sempre, são inevitáveis, sempre vão se repetir, eles se repetem a cada 6 meses. Cada 6 meses nós sempre vamos ter, não 6 meses do ano, né? Por exemplo, nós estamos em maio, então daqui a 6 meses será outubro, nós vamos ter novamente, entre outubro e novembro, 2 eclipses. Então, e os eclipses são sempre assim, quando é um lunar, 15 dias depois vem o solar, quando é um solar, 15 dias depois vem um lunar. Tá? Agora está sendo, dia 30 foi um solar, e agora está sendo um lunar. Então, eles sempre se repetem a cada 6 meses, e tem uma distância entre o lunar e o solar de 15 dias. Sempre é assim, porque isso está relacionado ao movimento obrigatório no sentido de que não temos como interferir. Nós, seres humanos, não temos como interferir no movimento que a Terra faz girando ao redor do Sol e da Lua girando ao redor da Terra. Que esses são os nodos lunares. Os nodos lunares não são efetivamente planetas, apesar de serem tratados como se fossem, eles não são efetivamente planetas, eles são pontos de cruzamento entre órbitas. Que órbitas? A órbita da Terra, quando ela está cruza com a órbita da Lua. Então, esse cruzamento acontece em 2 pontos, por isso que é chamado de norte e sul. Os nodos lunares também são conhecidos como cabeça e cauda do dragão. A cauda do dragão é o Queto, o nó do sul, e a cabeça do dragão é o Uraho, o nó do norte. Porque havia, então, essa ideia, né, antiga de que o dragão das trevas vinha e engolia o Sol ou a Lua no momento do eclipse, e faziam com que eles desaparecessem por alguns momentos, e depois eles reapareciam. Então, esse reaparecer do Sol e da Lua após um eclipse é que é glorioso, porque isso é uma promessa de que eles sempre vingarão, eles sempre vencerão, eles não seriam derrotados por essa energia, né, de dragão, né, que obscurece definitivamente. É só um momento entre eu chamo de batalha entre a luz e as sombras, né? Então, esse é o momento que a gente tem que torcer pelo sol e pela lua. Então, nossas orações, nossos mantos vão ser direcionados a isso, que é a luz da lua, né, que é uma representação da Mãe Divina, sempre vigore. E sempre teremos essa oportunidade, a cada 6 meses, fazemos, então, essa
É como se fosse uma desprogramação e uma nova programação sendo inserida, ok? Então, é muito importante saber sobre os nakshatras. Os nakshatras, onde é interessante porque pode haver assim, o Rahu está em Áries e o Sol está em Touro, né? Mas o Rahu está no final de Áries e o Sol está no iníciozinho de Touro. Então, estão muito juntos. Do mesmo modo, Lua e Ketu. Ketu no finalzinho de Libra e Lua no iníciozinho de Escorpião. Mas os nakshatras são os mesmos, tanto para os nodos lunares quanto para o Sol e para a Lua. Então, o nó do norte e o Sol no nakshatra Kirtika, que são as Pleiades, e a Lua e Ketu no nakshatra Vishakha, que são algumas estrelas que fazem parte de um dos pratos da constelação da balança. São 10 estrelas ali, como se fosse um círculo. Então, tem várias explicações sobre esses nakshatras. Outra questão é que a lua cheia agora vai surgir como Red Moon, né? Lua vermelha, também conhecida como lua de sangue, né? E aí tem as explicações científicas todas, o que está acontecendo na atmosfera para a lua ficar nessa tonalidade. Mas na astrologia védica nós também temos a explicação disso pelo fato de que, como a lua cheia, ela reflete inteiramente a luz do sol, e o sol estando no nakshatra Kirtika, que é um nakshatra regido pelo próprio sol, regido por Agni, que é o deus do fogo, e regido por Kartikeya, que é o deus da guerra. Então, nós diríamos até que seria uma lua de fogo, né? Porque a luz das Pleiades é que o sol está transferindo a luz das Pleiades para a lua. Por isso essa tonalidade. Então, Nakshatra Kirtika, por ter essa regência intensa, né, do sol, do deus Agni, que é o deus do fogo, e de Kartikeya, que é o deus da guerra, logicamente que esses presságios não auspiciosos estão relacionados à guerra, tá? Às disputas e à violência, certo? E o Nakshatra Vishakha, que são essas estrelas na constelação da Libra, ele, por sua vez, está relacionado à justiça, certo? Então, a gente ficar vendo coisas assim, a justiça ela anda muito capenga, né? Aquilo que deveria ser justo aparece como injusto, aquilo que deveria ser injusto parece como justo, né? Vocês estão percebendo? Isso vem acontecendo devido à passagem de Ketu, que é o nó do sul, chegou em Libra, e Rahu, que é o nó do norte, chegou em Áries. Isso na metade de abril, eles ficam 1 ano e meio nessa posição, tá? Passando, né? De trás para frente, porque eles são sempre retrógrados, nessas duas constelações opostas, Áries e Libra. Sendo Áries regido por Marte mesmo, né? E Libra por Vênus. Vênus, que rege Libra, tem a ver com a justiça. A justiça, o equilíbrio, a parcimônia, a reflexão, o não agir sem pensar, antes pensar 2 vezes, a ponderação, se colocar no lugar do outro, aprender a compartilhar, né? A compartilhar e também fazer o seu papel, né? Dármico, né? Ou seja, papel justo nas suas relações e também na sociedade. Então, Áries é um signo mais individual, né? Então, aqueles que estão torcendo mais para esse lado que seria o benefício de alguns e não o benefício de todos, né? Então, lógico que enquanto nós lunares passarem por Áries e Libra, durante 1 ano e meio, muita coisa vai acontecer e outros 2 mais pares de eclipses irão acontecer. Um par será entre outubro e novembro desse ano e o outro será entre abril e maio do ano que vem. Tá? Talvez ainda tenha mais um quarto, lá em 2000 não, lá para outubro de 2023, possa ser que ainda aconteça mais não sei se um par de eclipses, mas talvez um ou outro. Isso só a gente indo verificar direitinho, tá? Então, essas são as recomendações por conta do eclipse lunar total. Na madrugada, nessa próxima madrugada, entre 1h10 e 1h15, tá bom? Então, quem estiver disposto a estar acordado nesse horário,
e fazer suas práticas é uma grande contribuição para o planeta e para a vida pessoal também. Ok? E agora eu vou falar sobre outro tema, que é o tema do Buddha Purnima. Então, esse eclipse ele está acontecendo entre duas datas muito auspiciosas, Narashinha Chaturdasi, né, que está sendo hoje, e a Buddha Purnima, que é durante o dia 16, segunda-feira, né? Dia 16. E o melhor horário também é na hora que a Lua estiver surgindo a leste. A Lua está surgindo a leste na Lua cheia, o Sol tem que estar se pondo a oeste, tá, gente? Porque acontece exatamente assim. Então, a Lua vai estar se erguendo a leste, surgindo, aparecendo. Esse é o melhor horário para fazer a sua prática espiritual. Aqui, o Sol vai se pôr às 17h15. Então, vocês podem mais ou menos organizar os relógios de vocês, os alarmes, para não se esquecer desse horário. Buddha Purnima, nascimento de Buda. Essa lua cheia de Buddha Purnima, ela representa 3 momentos na vida de Buda, né? O nascimento dele, a iluminação dele e a passagem, o momento da passagem dele. Eles foram na mesma data, no mesmo momento. E nos 3 momentos ele estava sentado sob uma árvore, que é uma árvore sagrada, conhecida como Figueira da Bengala. Também como Bodhi Tree, que é a árvore de Buda. É uma árvore, assim, bem largona, assim, né? Um tronco bem largo, tem as raízes, né? Tem as raízes que sobem, se enroscam na árvore. Ela tem bastante, a copa dela é bem larga, e as folhas têm o formato de um coração, assim, uma pontinha assim para baixo. Ela é conhecida como a Figueira de Bengala. Ela existe em vários lugares na Índia, e o lugar onde Buda fez esses 3 eventos também está lá, né? Para visitação, para peregrinação. Porque essa árvore, ela já era sagrada antes. Ela foi sagrada porque Buda... Não, ela já era considerada sagrada antes, porque era o lugar onde os yogis sentavam para meditar. Porque ali eles ficavam mais protegidos, né? A árvore dá muita sombra, e a energia sagrada dela também, proteção para que eles possam estar lá em pleno silêncio, na floresta, sem perigos. Então, ela já era uma árvore sagrada muito antes de Buda. Por isso que ele escolheu ela, né? Naqueles tempos, e ainda em alguns lugares isso acontece, as mães davam à luz os seus filhos debaixo de uma árvore, né? Então, a mãe de Buda deu à luz a ele sob essa árvore também. E o que determina isso? Não só a árvore, como também o dia. Primeiro que é a lua cheia, e essa lua cheia de agora, né? E segundo que a lua precisa estar no Nakshatra Vishaka, que é o símbolo do Nakshatra Vishaka, é uma árvore com galhos que se espalham. Vishaka é um nakshatra que são mais ou menos umas 10 estrelas num dos pratos da balança, e eles têm vários símbolos, muitos símbolos. Um deles é a árvore com galhos que se espalham, que é a própria figueira de Bengala. E essa celebração ela é conhecida, principalmente no budismo tibetano, como Vesak. Né? Vesak é o dia da lua cheia de Buda, que não necessariamente precisa ser em maio, mas está sendo em maio dessa vez. A lua cheia de Buda, eles chamam de Vesak, porque é a maneira, né, o dialeto deles. Na verdade, eles estão falando Vishaka, mas eles falam Vesak devido a Vesak, W-E-S, né, A-K. Vesak é Vishaka. Na verdade, é um nome do nakshatra, no qual Buda teve nascimento, iluminação e passagem. Sua passagem final, né, desse mundo. Então, por isso Vishaka
no calendário lunar, quando a lua cheia acontece em Vishaka, esse é o dia de Buda Purnima. Purnima quer dizer lua cheia. Tá? É a lua cheia de Buda. É no Nakshatra Vishaka. Vishaka. V-I-C-A-K-H-A. Esse nakshatra, além do símbolo da árvore com galhos que se espalham, ele também tem outros símbolos, que é o chakra de Vishnu, né? O Sudarshana Chakra, né? Darshana quer dizer visão, aquele que traz a melhor das visões, é o símbolo do despertar da consciência, da liberação do ego, né? E por isso despertar, o Sudarshana Chakra, e também outro símbolo uma roda de fazer cerâmica, né? De fazer cerâmica, que exige muita paciência, muita concentração para poder fazer o vaso de barro, né? O que for, né? Então, Vishaka por isso considerada o nakshatra da resolução, da determinação, da persistência, da não desistência, de cultivar um fruto até que ele amadureça. Tá? Então, para que as coisas sejam consolidadas, ou seja, para que a justiça seja consolidada, por exemplo, já que é um assunto de Libra, é preciso que haja continuidade, né? Persistência e continuidade. Então, esse é o sentido mais profundo de Vishaka. Tem muitos outros símbolos, mas não vou me estender aqui. Acho que já deu para a gente entender o simbolismo todo o conteúdo, né, simbólico dessa lua cheia, a seguir de um eclipse, e que na data prévia é um Narashin. Então, o eclipse está no meio dessas duas datas, então a gente está num momento realmente muito forte, tá? Então, como eu estava falando para vocês, mesmo puja com água, né? Uma água num jarro transparente, assim, uma água potável, uma lamparina de ghee ou uma velinha com a chama, que é o fogo, a terra representada por flor, fruto ou uma planta, o incenso, o elemento ar, o incenso ele se espalha no ar, né? E o mantra, a recitação do mantra, ouvir o mantra, se não puder recitar, ouvir o mantra com atenção, e também fazer as orações, né? Então, esses são os 5 elementos, né? Porque o 5º elemento é o espaço. Então, o som, ele é espalhado e reverberado no espaço. Por isso, mantra e oração. E existe também o 6º elemento, que é a mente. Por isso, a meditação. A meditação atinge, então, o 6º elemento, a mente. Através da silenciar a mente, acalmar, apaziguar a mente dos pensamentos agitados, tumultuados. Isso se faz através da respiração, né? Inspirar e expirar, ter paciência, né? Dar tempo para que a mente possa, então, abrir esse espaço para o silêncio interior e a prática da meditação. Isso é muito restaurador, né? Todos deveriam fazer isso, pelo menos uma vez por dia, todos nós. Esse momento de meditar. As crianças devem ser ensinadas a isso desde cedo, a sentar um pouquinho e meditar. Então, nós atingimos, então, assim, os 6 sentidos, né? E os 6 elementos. O próximo assunto é sobre Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado na constelação de Touro, que está acontecendo, a retrogradação de Mercúrio está acontecendo entre 16 de maio até 3 de junho. Então, aqui vocês podem ver a letra ME entre parênteses, significa que ele está retrógrado. Aqui também, ó, Mercúrio com Rzinho aqui é retrógrado. Então, ele está retrógrado durante esse período, 16 de maio até 3 de junho. Né? Só um minuto. Então, 16 de maio não, é de 10 de maio até 3 de junho. A retrogradação de Mercúrio acontecendo em Touro, tá? Ele fica em Touro mais tempo que isso, mas a retrogradação dele em Touro, de Mercúrio em Touro, é somente
durante essa data. Mercúrio começa a retrogradar. Mercúrio. Peraí, uma data errada. Então, Mercúrio começou a retrogradar no dia 10 de maio, exatamente. E ele chegou em Touro no dia 25 de abril. E ele sai de Touro ele só sai de Touro no dia 2 de julho. Então, de 25 de abril até 2 de julho. Mercúrio em Touro. E entre 10 de maio e 3 de junho, retrogradando, em Touro. Sempre em Touro. Então, eu costumo dizer que não precisa ter muito alarde. O que Mercúrio, quando ele fica retrógrado, ele fica meio Marte, né? Ele fica meio desafiador. Ele pega assim, um pouco o jeito de Marte, fica desafiando a gente. Quando é em Touro, ele desafia a nossa paciência, com certeza, né? Nossa paciência, nossa calma, quer dizer, não se deixe levar por coisas pequenas e perder a paciência e a calma por qualquer coisa. Né? Procura um bom treinamento para manter calma e o bom humor do Touro, tá? A tranquilidade e a confiança. Mas não é assim coisas muito sérias. Mercúrio retrógrado, ele cria mais desatinos e tumultos quando ele faz retrogradação em signos de fogo e signos de água. Então, vamos lá, quais são os signos de fogo? Áries, Leão e Sagitário. Quando eu falo signo, na verdade, estou falando constelação, tá? Então, para poder ver isso, precisa ver através da astrologia védica, porque a astrologia védica é vinculada à astronomia, à realidade astronômica, ou então você adotar um aplicativo de astronomia, né? Que vai apresentar para você essas informações quando um planeta de verdade está em tal constelação. Se você for seguir a astrologia conforme é usada no Ocidente, vocês vão se atrapalhar no tempo. O tempo real é o tempo cosmológico, o tempo cósmico, e não aquilo que foi criado de repente, por questões culturais, né? E aí modificando, né, a natureza real da astrologia, do conhecimento astrológico. O conhecimento astrológico, desde as antiguidades, sempre foi vinculado à realidade cósmica, às posições das constelações, e só posteriormente é que isso foi modificado. Eu tenho um vídeo sobre esse assunto, quem estiver interessado, eu mando o link para vocês assistirem sobre a diferença entre a astrologia védica e a astrologia no Ocidente, como ela é usada no Ocidente, ok? Então, o que a gente pode pensar em relação a Mercúrio retrógrado em Touro é mais um desafio à nossa calma, nossa paciência, nossa tranquilidade, mas não cria tumultos maiores. Na verdade, é até bom dar uma oportunidade assim para dar uma parada, para dar um descanso, né? Para se desestressar menos. A não ser que a sua natureza seja uma natureza assim mais de se irritar facilmente com as coisas. Do contrário, e aí é uma chance, né? Você se irrita facilmente com as coisas, dá uma boa chance para praticar calma e tranquilidade. E confiança, tá? São as 3 palavras-chave da constelação de Touro. Calma, tranquilidade e confiança. A paz em primeiro lugar. Isso é Touro. Outro assunto é Saturno em Aquário, a visita de Saturno em Aquário. Vou compartilhar aqui novamente o gráfico do mapa. Vocês vão ver que aqui Saturno está em Aquário, em conjunção com Marte ainda, né? Marte ainda está em Aquário. Então, Saturno chegou em Aquário 27 de abril e fica até 23 de junho em Aquário. Então, são 2 meses apenas, porque esse não é o momento de Saturno ainda estar em Aquário, mas ele, devido a ele ter avançado bastante em Capricórnio, ele chegou em Aquário, tá? Na constelação de Aquário. Mas ele retrograda, a retrogradação começa em 4 de junho,
e essa retrogradação leva ele de volta para Capricórnio no dia 23 de junho. E aí ele fica em Capricórnio, retrogradando por alguns meses em Capricórnio, e se retirando de Capricórnio finalmente no dia 16 de janeiro de 2023, que é aí quando ele vai para Aquário ficar 2 anos e meio. Aí ele fica direto em Aquário por 2 anos e meio. E aquela fase de Saturno em Capricórnio, então, termina finalmente no dia 16 de janeiro de 2023. Saturno chegou em Capricórnio em janeiro de 2020, e ele trouxe, né, quando ele chegou em Capricórnio, devido ao fato de que ele fez um alinhamento direto com Plutão, que estava ali bem no finalzinho de Sagitário e início de Capricórnio, a pandemia começou, tá? Então, a gente considera que a chegada de Saturno em Capricórnio estabeleceu o início da pandemia. E, desde que ele tem avançado no seu terceiro decanato de Capricórnio, a pandemia tem ficado, pelo menos em alguns países, mais controlada, né? E essa saidinha em Aquário ainda dá, porque Aquário é elemento ar, então dá para a gente dar uma respirada um pouco também, mas tenham cuidado com essa retrogradação que Saturno vai fazer nesse ano 2022, que vai começar no dia 4 de junho, ainda em Aquário, né? E retrogradando no dia 23 de junho em Capricórnio. Então, essa retrogradação de Saturno, ela pode ser também um retorno àquela condição de antes, né? De epidemias, etc. Não exatamente de Covid, mas pode até ser de outras. Então, tenham bastante cuidado com a retrogradação de Saturno. Ela vai ser longa, ela começa, como eu falei, em 4 de junho, e ela só vai terminar no dia 23 de outubro, tá? Depois ele volta a movimento direto ainda em Capricórnio, para quando for 16 de janeiro do ano que vem, ele sair definitivamente de Capricórnio e ir para Aquário, e provavelmente isso já vai representar já uma outra fase para todos nós, ok? Então, esse é o assunto do Saturno em Capricórnio, e, para finalizar, a conjunção Júpiter, Vênus e Marte em Peixes. Júpiter chegou em Peixes no dia 13 de abril de 2022 e fica até 22 de abril de 2023, direto em Peixes. A passagem de Júpiter em Peixes é considerada muito auspiciosa, principalmente dentro do âmbito da espiritualidade, da arte, da psicologia e também da mãe natureza. Só acontece a cada 12 anos, então, né, a gente está aqui sob esse movimento maravilhoso que Júpiter está fazendo, chegando em Peixes, só que dessa vez tem algo diferente, que como a cada 12 anos, né, mas essa chegada de Júpiter em Peixes, que foi agora em meados de abril, é bem especial, porque ele entrou junto com Netuno. Netuno também chegou em Peixes. No mesmo momento que Júpiter estava chegando em Peixes, Netuno é considerado um regente secundário de Peixes. O regente principal de Peixes é Júpiter, o secundário é Netuno. Só que Netuno só passa em Peixes a cada 150 anos. Então, esse evento dos dois chegando em Peixes juntos é muito, muito especial. Isso vai estar trazendo uma força espiritual muito grande para a humanidade, um aumento da sensibilidade, da empatia, né? Da fé, fortalecimento das convicções inerentes, né? Daquilo que cada um acredita profundamente dentro de si. E eu falo, né, espiritualidade, não é religião, né? Espiritualidade, experiência espiritual, um avanço, uma sutilização da espiritualidade, tá? E, logicamente, a espiritualidade ela contém conhecimento também. Então, estudar, porque Júpiter é mestre, né? Júpiter é professor, então, aprender e ensinar o conhecimento, a ciência espiritual, né? Porque a espiritualidade também tem ciência, né? É uma ciência muito mais ampla, muito mais extensa e profunda, assim como o oceano, né? Peixe está associado ao oceano, do que a ciência material. Então, se abrir para isso é muito bom. E quando foi no dia 28 de abril, um pouco depois de Júpiter e Netuno entrarem em Peixes, Vênus chegou em Peixes no dia 28 de abril, e ele fica até 25 de maio. Então, Vênus em Peixes, Júpiter tem domicílio, Vênus tem exaltação em Peixes. Então, essa conjunção que está acontecendo, ela é magnânima, ela é maravilhosa. E, às vezes, assim, isso é uma coisa que eu aprendi, né?
na astrologia védica, e também com o meu guru, ficar muito sintonizado. Às vezes a gente, porque tem tantas possibilidades no universo, né, que a gente tem de tudo, é diverso, o universo é diversificado, então, se sintonizar por um lado, por que não se sintonizar com essa conjunção Vênus e Júpiter, né? Em vez de sintonizar com outras posições desagradáveis no mapa. Agora, lógico, né, sempre volto a repetir, a importância de verificar esse eclipse no mapa pessoal, essa conjunção Vênus-Júpiter no mapa pessoal, essa visita de Saturno em Aquário no mapa, a gente chama isso de trânsitos, né? Avaliar seus trânsitos, né? Eu tenho clientes que avaliam seus trânsitos a cada 4 meses, sabe? Faz a revolução solar uma vez por ano, mas avalia seus trânsitos a cada 4 meses. Porque os trânsitos, os planetas estão sempre em movimento. O universo, ele é dinâmico. O universo está em constante movimento. Nada é encaixotado como a gente gostaria que fosse, né? Então, procurem ver isso nos próprios mapas, né? Como é que essas influências todas estão acontecendo. Eu não costumo trazer isso para o sentido pessoal, esses encontros que a gente promove, tudo, do lado pessoal, mas no sentido geral, pelo fato de que trânsitos são uma coisa muito pessoal, porque cada pessoa tem um ascendente, cada pessoa tem a lua num signo, o sol no outro, entendeu? Então, tem que ser avaliado dentro do mapa individual de cada um, tá? E aí, finalmente, o Marte, que também vai se reunir, por enquanto aqui vocês podem ver que ele está ainda em Aquário, Marte está em Aquário, a 29 graus, daqui a pouquinho, dia 17 de maio, daqui a pouquinho, ele passa para Peixes, vai começar, então, uma conjunção Vênus-Júpiter e Netuno, né? Com Marte também. Essa conjunção ela vai durar do dia 17 de maio até 27 de junho, 25, 26, 27 de junho, que é o momento que Vênus está saindo de Peixes. Então, ela vai durar somente aí uns 8, 9, 10 dias, e durante esse período, Marte também reunido. Quando Marte chega, então as coisas acontecem, né? É Marte e a Lua. A Lua também promove muitos acontecimentos, e Marte também. Então, é a melhor fase para vocês tomarem iniciativas, darem o primeiro passo em relação à decisão, né? A decisão de cada um, a decisão própria de cada um, calcada na verdade, né? Na sua verdade, naquilo que você pode fazer como um caminho espiritual verdadeiro para você, né? E não influenciado pelos outros, né? Não porque alguém te converteu, não porque alguém fez sua cabeça, mas porque você realmente está sentindo esse chamado. E, então, é o momento de dar esse primeiro passo, tá? É nessa fase aí, quando houver essa conjunção quádrupla, né? Porque envolve Netuno, Júpiter, Marte e Vênus, ok? Então, eu encerro aqui o nosso encontro. Vocês vão receber o link dessa gravação que fiz. Peço a vocês gentilmente que não esqueçam de curtir e também de se inscrever no canal, porque sempre vai ser colocado nesse canal esses encontros e outros assuntos também, ok? Então, desejo a todos vocês um belo Narashinha Chaturdasi, uma lua cheia maravilhosa e um Buda Purnima do mesmo modo. Vou colocar aqui novamente o mantra para vocês ouvirem e encerrar esse nosso encontro. Ok? Namastê, Hariom, Tat Sat. Vishnu Pranandam Sarvatomukam Namaste Bhakti Shadam Bhajam Shurjo Nityam Namayam Swaha Vishnu Pranandam Sarvatomukam Namaste Bhakti Shadam Bhajam Shurjo Nityam Swaha
Swaha.